Tu já se sentiu culpada em estar vivendo uma vida estável emocionalmente e financeiramente? Como se você não pudesse aproveitar, essa zona de conforto que você sempre precisa estar desconfortável, ansioso, estressado, com adrenalina, correndo riscos. Já teve esse sentimento que é errado viver de forma estável? Porque eu já. E esse insight desse vídeo aqui surgiu de uma conversa com a minha psicóloga, onde eu trouxe justamente esse sentimento. Aparentemente não tinha nenhum motivo específico de eu estar assim, porque até então eu falei pra ela, nunca minha vida foi tão boa financeiramente ou emocionalmente falando, mas alguma coisa estava me incomodando. Eu estava com um sentimento de que eu estava fazendo errado por estar vivendo no bem-estar. Por minha vida estar tranquila, por eu não estar sobrecarregada, sabe. E ela me fez a seguinte pergunta: "Será que essa estranheza não é pelo fato de que você nunca viveu na estabilidade, seja financeira ou emocional, e agora que você tem estabilidade, você acha isso estranho e acha errado?" E isso ficou martelando na minha cabeça e fez muito sentido. Porque até então, todos esses anos da minha vida, até metade desse ano, 2025, foi dessa forma que eu vivi, foi na sobrevivência. E quando você está vivendo na sobrevivência, você vive no automático. Sua única preocupação e seu único gasto de energia é 100% em você sobreviver. É você botar comida na mesa, é você pagar suas contas, é você fazer o básico para você não passar necessidade. Isso que é um instinto de sobrevivência. E quando você está nesse automático de sobrevivência, você está tão preocupado ali em tudo isso, que você não tem tempo para pensar em coisas externas, pensar no seu bem-estar, nos objetivos que você quer alcançar ou construir algum negócio, porque a tua preocupação é aquela, é você se manter vivo, então você simplesmente exclui as outras preocupações da sua vida. E hoje que eu tenho mais tempo para pensar, hoje que eu tenho mais tempo para fazer um hobby, eh, de fato viver a vida, sabe, não sobreviver, isso gera um sentimento de estranheza, porque é como se eu estivesse fazendo algo errado em viver, além de sobreviver, sabe. Não sei se consegue entender, mas foi esse sentimento que eu tive, e quando ela me relatou isso fez muito sentido. E, por coincidência ou não, eu conversei com um amigo meu que estava passando pela mesma situação. Ele veio também desse instinto maior de sobrevivência, e também estava relatando isso. Ele estava com bons clientes, ele estava trabalhando 4, 5 horas por dia, e ele estava me relatando que ele estava se sentindo um baita preguiçoso. Por mais que ele estava ganhando bem, ele estava mantendo uma vida estável emocionalmente, ele nunca esteve tão bem na vida dele, emocionalmente, financeiramente, em todas as áreas da vida. Só que mesmo assim gerava esse sentimento de culpa, como se a gente não estivesse se doando, se entregando, 100% sempre, sabe. E além desse instinto de sobrevivência, já trazer isso por natureza na gente, também tem o fato da internet, né. Então eu já tinha isso de forma natural na minha vida, e quando eu vim para o digital, isso se intensificou ainda mais, porque eles nos venderam muito bem essa ideia da produtividade, onde que o nosso valor só é visto naquilo que você entrega e não naquilo que você é. Então você, para as pessoas te valorizarem, verem teu valor, você precisa sempre estar entregando as coisas, você precisa estar sempre sobrecarregado, com uma agenda lotada, você precisa estar, eh, trabalhando enquanto eles dormem, sabe. Nos venderam muito bem essa ideia. E quando você faz o contrário disso, você consegue manter uma vida estável financeiramente, faturando bem, só que mantendo o bem-estar, a sua saúde física, sua saúde mental, parece que você está errado. Porque na cabeça de muitas pessoas existe essa crença que ou você tem uma coisa ou você tem outra. Não existe a possibilidade de você ter as 2 coisas. Isso não passa meramente de crenças, crenças limitantes. Porque o universo, a vida, ela é abundante. Então você pode ter o que você quer, só que a gente é limitado pelas nossas crenças, por aquilo o que você acredita. E eu acreditava que eu não podia ter, bem-estar físico, emocional, ter uma vida equilibrada, viver hoje no lugar que eu vivo,
trabalhando com a internet, sabe. Então foi um processo muito intenso de desconstrução, de ressignificação de crença para conseguir viver a vida que eu estou vivendo hoje. Então hoje eu não vivo mais naquela adrenalina negativa que tinha antes, sabe. Parecia que antes, já ouviu aquela frase de "tá muito bom para ser verdade"? Meio que a minha vida era regida por essa frase. Eu não podia estar bem, que alguma coisa em algum momento parecia que ia dar muito errado. Sempre vivia, acontecendo catástrofes, acidentes da família, eh, questões financeiras, de dívidas, sempre estava acontecendo algo muito ruim e quando você ficava bem, você tinha esse sentimento de estranheza que algo muito ruim vinha em seguida. Meu Deus do céu, esses cachorros são malucos mesmo. Sai, vai pra lá. Vai, 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 vai. Gente do céu, quase me derrubaram da minha casa. E hoje eu não vivo mais nessa intensidade, nessa adrenalina maluca negativa que me gera estresse, ansiedade, burnout, olho tremendo, falta de ar. Não, hoje é bem-estar, é tranquilidade, é fazer as coisas, viver no momento presente, sabe? E o interessante da vida, o lado bom da vida é isso, no fim. É você conseguir aproveitar o processo entre uma conquista e outra. Porque quando a gente vive só pensando na próxima conquista, na próxima coisa, você nunca fica feliz com aquilo que você conquistou naquele momento. Então, o que que eu tenho feito hoje para melhorar esse sentimento, né, e de fato viver uma vida mais alinhada com aquilo que faz sentido para mim, né? A primeira coisa que eu faço e que tem me ajudado muito é justamente a terapia semanal. Se você tem disponibilidade, se você tem recursos financeiros para fazer isso, vai sem medo. É claro que você precisa achar um profissional que você se identifica, nem sempre é de primeira que você vai se identificar com esse profissional. Então, mas a terapia, ela otimiza tanto o nosso processo de autoconhecimento, ela acelera tanto esse processo, porque o profissional ele pega nuances ali que você sozinho não é capaz de enxergar, sabe? Às vezes tá na tua cara, só que você sozinho não consegue enxergar. E aí, com a ajuda de outro profissional te direcionando ali, ele vai conseguir te ajudar a mudar aquilo que você não consegue. Se não fosse essa conversa com a minha psicóloga, eu tenho certeza que eu poderia levar muito mais tempo para descobrir e entender tudo isso que eu trouxe aqui para vocês. A segunda coisa que eu fiz é ressignificar as minhas crenças, principalmente sobre essa questão crença de esforço, crença de produtividade. Por quê? Como eu falei, a gente criou essa coisa na nossa cabeça, nos venderam essa ideia de crença de produtividade, que você precisa sempre estar, que produtividade é você se sobrecarregar, é você ter uma agenda cheia, é você viver cansado, estressado, e não é isso produtividade, sabe? Produtividade é você entregar o seu melhor sem precisar você se esgotar. Então, ressignificar essas crenças, a crença de esforço também, né, que você precisa muito esforço para conseguir uma coisa. Não é assim. As coisas podem ser fáceis, só que a gente acredita que é só pelo caminho difícil que você vai conseguir. Então, o universo, Deus, enfim, não sei o que que você acredita, ele nos manda formas de validar as nossas próprias crenças. Se você acredita que é difícil, você vai encontrar formas de deixar o processo mais difícil, entendeu? Então, sempre estar nesse processo contínuo de estar ressignificando as suas crenças, ser uma pessoa mais questionadora e se colocar em ambientes onde tem pessoas que estudam, né, sobre desenvolvimento pessoal, pessoas que estão ali buscando se desenvolver, evoluir pessoalmente, é muito importante, porque, novamente, é a mesma coisa da terapia. Você vai conseguir se conectar com pessoas que conseguem enxergar alguns bloqueios, algumas limitações que você mesmo não está enxergando. A terceira coisa que eu tento fazer e que reduziu muito minha ansiedade é tentar viver o máximo o momento presente daquela atividade que eu estou fazendo, independente de qual atividade for. Se eu estou trabalhando, é tentar focar 100% no trabalho. Desliga celular, tira as distrações externas para que você consiga focar 100% naquilo. É muito melhor, porque você consegue trazer a tua mente para o momento presente. Se você vai fazer, o exercício, foca 100% no exercício que você está fazendo, porque é muito automático a gente estar fazendo uma coisa com a cabeça em outra. E quando você consegue focar a sua energia 100% no que você está fazendo,
traz um estado de paz, um bem-estar tão grande, porque você não fica preocupado, remoendo o passado ou preocupado demais com o futuro. Você está simplesmente vivendo o momento presente. E hoje, a coisa mais difícil na vida das pessoas é viver o momento presente. Ou tá pensando no passado, ou tá preocupado demais com o futuro. E aí, o presente nunca é vivido. Ele passa simplesmente batido. Você passa no automático por ele. E o quarto e último ponto que eu tenho feito aqui também tem me ajudado muito, uma coisa tão simples que a maioria das pessoas não faz, é simplesmente colocar um tempo para pensar na minha agenda. Depois que eu comecei a fazer isso, um tempo para descansar, para pensar, ou simplesmente fazer nada, sabe? Aquele tempo de você ficar num momento ósseo, porque é aí onde você consegue ter as melhores ideias, tanto de conteúdo, tanto de solucionar problemas que você está enfrentando, quanto você também deixar a sua cabeça pensar, sabe. Hoje eu vejo que as pessoas não têm tempo para pensar, não tiram o tempo para simplesmente parar e pensar. Elas não se permitem ficar no tédio. As pessoas não conseguem mais ficar sozinhas por alguns minutos com os seus próprios pensamentos, para você ver o nível que tá a saúde mental das pessoas. Ou quando você tá entediado, enfim, quando você tá sem nada pra fazer, a primeira coisa é pegar o celular, ficar olhando o celular, scrollando ali, e aí a sua cabeça parece que fica igual um balão, né, tanta coisa. Ao invés de você descansar, você entope ainda mais sua cabeça de informação. Então essa é uma grande dificuldade, você conseguir parar para pensar. E a maioria das pessoas não tem esse autoconhecimento, não se autoconhecem, não se entendem, não sabem o que querem, justamente porque não se colocam em momentos para pensar, não se colocam em momentos ósseos. Sempre estão ocupando a cabeça de alguma forma, porque para elas é muito difícil ficar sozinha com os próprios pensamentos, sabe. Então faz isso. Tira tempo para pensar durante o seu dia, durante a sua semana, simplesmente pensar. É difícil, é entedioso, porque você está acostumado a ter dopamina fácil na internet, no celular. Então vai ser difícil no começo, mas depois é libertador. O nível da minha ansiedade diminuiu uns 80% depois que eu comecei a fazer isso. Se você chegou até no final desse vídeo, eu quero que você saiba que se você passa por esse sentimento de estranheza, né, que você se identificou com tudo que eu trouxe aqui no vídeo, é super normal, tá bom? Você tá num processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de evolução, de reprogramação de crenças, de mudança de comportamento, então é super normal se sentir estranho, porque pensa, você viveu a vida toda de determinada forma. E a partir do momento que você entende que aquela determinada forma que você vinha pensando e agindo não faz mais sentido para você, é um processo lento e gradual para você fazer essa mudança. Porque você já está acostumado da forma que você pensava e agia. Então agora é um processo de desconstrução e reconstrução para agir e pensar de uma forma diferente, tá? Então é super normal. Eu quero que você saiba que você está se encaminhando para uma fase da vida onde que você não está mais apenas sobrevivendo, e sim vivendo, e isso é ótimo. E mesmo assim, se você tem essa dificuldade muito grande de reprogramar sua mente, mudar essas crenças, né, limitantes da sua vida, eu tenho um outro vídeo aqui que fala somente sobre isso. Eu vou deixar aqui na tela para você clicar e assistir, que aí vai fazer muito sentido para você também colocar em prática e mudar.